Olá, meninas, tudo bem com vocês por aí? Por aqui estamos bem, com a graça de Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei quando vocês vão fazer o horário, fazer a nossa novena, mais um vídeo da nossa novena. Meu nome é Juliana. Tudo bem por aí? Gente, o nosso dia de hoje é o dia 8. No dia da nossa novena, dia 8, na data de Nossa Senhora, dia 1º de abril. Nós já passamos 8 dias em oração, que grande bênção. Quantos dias vão dar, hein? Vocês já fizeram o cálculo? Eu não fiz não vou fazer não. Tanta coisa pra gente já calcular, né? As nossas contas. Nós vamos indo na graça de Deus, conhecendo toda a história, sonhando com essa gestação. Você aí que tem o sonho de ser mãe, gesta esse pedido no útero de Nossa Senhora. Nossa Senhora é a nossa mãe, que tudo ela leva para Jesus. Hoje eu ouvi do Padre Adriano Zandoná, gente, que nós temos que pedir para o Senhor tudo que é essencial para a nossa salvação, sabe? E é isso mesmo, né? Mas tem muitas vezes que esse sonho do nosso coração de ser mãe, tem também situação que nós precisamos de um emprego, precisamos cuidar do nosso filho. Isso daí nos leva à salvação, porque é agora, o nosso compromisso com Deus também. Porque se Deus nos deu a graça de ter filhos, nos deu a graça de sermos esposa, funcionária, nós temos que agir como tal, como cristão, como gente de Deus, gente do bem. Mas vamos pedir, nos esforçar para pedir isso mesmo, tudo aquilo que é essencial para a nossa salvação, para que os dons que o Senhor nos deu, que a gente verdadeiramente use eles. E que quando as pessoas nos verem, que eles percebam, olha, essa é uma pessoa de Deus, mas não como para que a gente se engrandeça em elogios, não, mas para que nós vamos deixando rastros de céu, para que as pessoas percebam quem nós somos e de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus e somos de Deus. Deus colocou em nós muitas coisas boas, precisamos usar esses dons, precisamos usá-los, né, para o bem. Gente, vamos começar a nossa oração então? Parece que a minha língua está enroscando hoje. Vamos começar? Então vamos pedir a graça de Deus na nossa vida, pedindo a presença do Espírito Santo, não é? Da Santíssima Trindade também, em nome do Pai, principalmente, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, desculpem o barulho, né? Não sei se está um barulho no fundo, a minha máquina está em movimento, é o dia todo, ela trabalha bastante, né? Mas vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém? A gente se coloca em oração, pedindo a presença do Espírito Santo. Vamos chamar Nossa Senhora também, para rezar conosco o dia de hoje, não é? Que é o dia 8 da nossa novena, né? O que nós vamos ver aqui, o que vai saltar aos nossos olhos, o que nós vamos aprender com as palavras de Nossa Senhora para nós hoje. Nossa Senhora, reze conosco essa oração. Fique do nosso lado, nos ajude a sermos aquilo que o Senhor quer, para que a gente realize tudo que o Senhor quer. Faça-me, Senhor, faça-me, Senhor. Obrigada, Senhor. Então, vamos começar a nossa leitura, nossa oração aqui. Elevei-me como uma formosa oliveira nos campos, como um plátano no caminho à beira das águas. Eclesiástico 24, capítulo 24, versículo 19. Quando eu ainda era uma menina, meus pais, Joaquim e Ana, em função da idade avançada dos dois, me levaram para o templo para ser formada na fé judaica. Eu praticamente morava no templo.
há mais ou menos 7 meses, eu fui prometida em casamento a José. Esse encontro também foi providência de Deus. Os sacerdotes do templo resolveram que eu deveria me casar. Então, começaram a procurar um noivo. Apareceram vários pretendentes, porém, a escolha foi assim. Foi dado um ramo a cada um deles, e o de José floresceu miraculosamente. Assim, os sacerdotes perceberam que era um sinal de que José deveria ser o meu esposo. O prazo de noivado, segundo nossas leis, é de 1 ano, sem coabitar. Depois da visita do anjo e da compreensão de José, ele resolveu me levar para a casa dele, para iniciar sua missão de guardião. Nossa história é um livro. Desculpa, gente, enxerguei errado, vamos ler. Nossa história não é um livro isolado. É como a Bíblia em todas as histórias. Realmente todas estão interligadas em Deus. São palavras assim que deixam a gente até com o coração sem palavras, né? O que dizer de tantas coisas que claramente aconchegam o nosso coração, de tanto amor de Deus por nós, né? Por nós que somos filhos dele. Eu grifei aqui essa palavra que Nossa Senhora fala, que Joaquim e Ana, né? Os dois são santos, Joaquim e Santa Ana. São Joaquim, né? Eles são santos, Joaquim e Ana. Como eles estavam de idade avançada, eles levaram Nossa Senhora para ser formada, né? Levaram ela para o templo para ser formada na fé deles, né? Na fé judaica. Como é importante a gente levar os nossos filhos, as nossas crianças para a igreja, levarmos eles para Deus. Já é tão difícil, sabe? É difícil o cuidar, o educar. Imagine se a gente não plantar sentimentos, ensinamentos bons no coração dos nossos pequenininhos. A gente pede tanta graça de Deus para que a gente seja mãe, para que a gente tenha filhos. Estou falando agora para quem tem filhos, tá, gente? Quem não tem ainda vai ter, então nós vamos aprendendo com quem tem aqui. Nossa Senhora está nos ensinando, com a história dela contando aqui da mãe dela, que nós temos que levar nossos filhos para a igreja. Sabe, hoje em dia tem muitas coisas assim que vão falando, muitos posts que o pessoal coloca, dizendo que nós temos que levar as crianças para a igreja e não tem problema que a igreja, que eles fazem bagunça. É claro que nós temos que educá-los, né, para que eles comecem a compreender e a entender, né, que lá é um lugar que nós devemos respeitar o ambiente. Mas talvez os pequenininhos como a Helena de 1 ano, eles vão chorar, eles vão se jogar no chão, eles vão indo andando lá, querendo chegar até o altar. Gente, é tão bonito isso, sabe? Eu vou na missa das crianças e fico vendo a Helena andando para lá e para cá. É difícil, claro, a gente queria que ela ficasse quietinha, mas é muito bom. Porque o Senhor nos abençoa, né, na graça de sermos mãe, mas nós temos que corresponder a essa graça, né? Fazendo o nosso papel, né? Nós temos que tomar a nossa atitude no sentido de realmente você casou, você é mãe, então faça o que você tem que fazer. Hoje eu ouvi o Padre o Padre Edmilson dizendo, sabe, pra gente realmente fazer o que o Padre Adriano também falou, o que o nosso sacramento nos diz para que a gente tem que ser. Ele é padre, eu tenho que agir como padre, né? Eu tenho que honrar o meu sacramento. Eu sou mãe, mas eu tenho o sacramento do matrimônio, então eu tenho que agir como uma esposa.
Independente do que o mundo diz, porque o mundo diz que nós mulheres hoje, se a gente arruma a casa, se a gente limpa, se a gente lava a roupa, nós somos escravas. Que bobagem, não é? É tão bom. Eu escuto a irmã Zélia dizendo que no momento que nós estamos lavando, limpando, nós já podemos ir curando o nosso bem-querer, que é o nosso esposo, o nosso filho. Não é? Nós temos que fazer as nossas coisas, as nossas atividades com amor. Eu sei que tem muitas mulheres que é muito difícil, muito corrido, trabalham fora, é aquela loucura. Eu trabalhava fora, era uma loucura e eu não tinha filho. Imagine você com filho. Mas no dia do domingo, no dia do sábado, se você não trabalha. Ou não, sabe? Igual a irmã Zélia fala, como que você vai querer que a sua casa seja abençoada se você faz tudo xingando, tudo gritando? Para de gritar! As pregações da irmã Zélia também são um chamado para a gente assumir a nossa vocação, assumir as rédeas da nossa vida, da nossa casa. Porque às vezes nós vamos indo pelo barulho do mundo dizendo: você é uma escrava, você só lava, passa, você não vale nada. Vale sim. Eu posso abençoar a vida do meu filho no momento que eu estou passando a roupa dele. E eu tenho o dever de ensinar ele a cuidar das coisas dele, a arrumar a cama dele. E como que nós vamos conseguir isso? Uma criança calma, um marido, sabe? É claro que também, que eu já falei aqui, que nós temos que rezar a nossa vida, rezar toda nosso dia a dia. De repente, se eu não tenho ninguém, se eu vou começar a namorar, vou pedir a graça que venha o José. Porque depois para a gente mudar, para a gente se moldar e querer que o outro mude, é muito difícil. Aí nós temos que lutar na nossa oração para que a gente tenha misericórdia com ele e com a gente, igual o padre falou. Você tá vendo que no namoro não tá dando certo, a sua mãe tá falando não vai dar certo, mas você insiste, agora aguenta. Aguenta firme em Deus na oração. Nós temos que assumir todas as nossas responsabilidades. Aqui, a mãe de Maria e o pai dela levaram ela para o templo. Ela era santa, nasceu imaculada, mas, gente, os pais dela também cuidaram dela na fé. Levaram ela para o templo. Tudo na nossa vida, como já foi dito aqui, não é uma história isolada. O Senhor coloca toda a nossa história bem bonitinho, mas nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor colocou na minha história que eu seria muitas coisas boas, mas o meu pai e a minha mãe também colaborou, porque eles me levaram para a igreja, eles me deram um bom ensinamento. Nós temos que assumir o nosso papel de esposa, o nosso papel de filha, o nosso papel de irmão, não só de irmão de sangue, mas irmão na fé. Ou, mesmo se a gente, igual eu tenho muitas amiguinhas evangélicas, eu tenho que rezar também pelas minhas amiguinhas, que não são da igreja católica. Gente, nós temos que rezar por todos. Como tem muitas pessoas sofrendo, nós temos que assumir o nosso papel de cristão e deixar que tudo nas mãos de Deus, para que Ele aumente a nossa fé e que a gente possa cada dia ir nos abastecendo. Eu grifei aqui também, essa situação de Nossa Senhora, né, quando os sacerdotes decidem que ela está no momento de casar, como tudo é providência de Deus, né? Aí vai falar assim, foi um milagre que a planta floresceu. Não, porque já estava escrito e determinado por Deus que José seria o pai adotivo de Jesus, esposo de Nossa Senhora. E Deus realizou esse prodígio. Quantos prodígios tem na Bíblia? Gente, o padre Adriano também disse que a Bíblia que a gente tem que comer, como disse o padre Léo, para a gente aprender, porque a Bíblia também, ela nos fortalece na fé, com tantos testemunhos de prodígios, de milagres, de realizações que Deus vai fazendo pelo povo, por nós.
A Bíblia é um testemunho vivo, porque aquilo lá é verdade, é a palavra de Deus viva, para que a gente possa professar a nossa fé confiante que tudo aquilo que está escrito é verdade. E a gente possa se fortalecer, né? Aumentar a nossa fé. A fé nos leva, gente, a situações e coisas que a gente não tem como explicar. É igual o Padre Adriano estava falando assim, que a pessoa fala em relação à oração. Para a gente se colocar em oração, para que a gente se organize. Aí ele estava explicando, né, a pessoa toda atarefada, precisando trabalhar, precisando fazer as coisas, como que ele vai parar para rezar? O que através da oração a gente adquire de paciência, de sabedoria para saber o que fazer também, para poder resolver os nossos problemas. Se eu não rezar, a situação piora. A situação piora por quê? Porque eu vou ficar mais preocupada, eu vou ficar nervosa que as coisas estão chegando, que as contas estão chegando e eu não sei o que fazer. A oração nos leva à calma, nos leva à fé. Todos os dias temos que ter oração. É o rezar sem cessar, é a oração diária, conversada com Deus. Sabe, a gente parar um momento, nem que seja naquele momento que nós estamos mais corrida no dia, olhar para o céu, Senhor, dá sabedoria agora, eu não sei o que fazer agora, tem esse problema com meu filho. Leve teu filho para Jesus, leve teu filho para o templo, como Joaquim e Santa Ana levaram Nossa Senhora para o templo. Nossa Senhora, ela também faz esse papel, o mesmo papel que a mãe dela fez, ela faz com a gente. Ela nos leva para Jesus, sabe? Eu já ouvi, eu não sei se vocês já ouviram, que tem muitas situações que vêm dos nossos antepassados, de situações que não foram boas, né? Situações difíceis, né? Para que a gente quebre situações difíceis em relação às gerações. Tem oração de cura das gerações. Mas, gente, as nossas gerações, eu falo da minha geração, é uma geração que nós fomos indo para a igreja, atrapalhando o padre talvez, dando risada a hora que não era para dar. Meu pai ia com violão, cantava e a gente estava ali para lá e para cá, naquele frio. A gente, quando era criança, meu pai, ele cantava lá na igreja, na comunidade São João Batista. E era muito simples, era de bambu a igreja, e aí eles colocaram aquela lona preta, aquele frio, e a gente lá, por meio. Gente, o que meu pai e a minha mãe ensinou para nós? Nós temos que ir para a igreja, levar os nossos filhos. Eles colocaram a sementinha aqui no meu coração. E eu preciso regar, né? Eu preciso ir cuidando, eu preciso ir me abastecendo e fazer a mesma coisa que eles fizeram com o Pedro, com a Helena. E aprender a cuidar do outro em oração. A minha mãe sempre foi, sempre é, sempre está uma mulher em oração, rezando pelos outros, se cuidando verdadeiramente com gestos concretos. Ela sempre foi disposta. Eu peço a graça, sabe, muitas vezes que eu seja parecida com a minha mãe. Ela também chama Maria. A minha mãe é muito singela, muito gentil, muito delicada. Ela é tímida. A minha mãe é maravilhosa. Que Deus abençoe a mãe de vocês. E aqui, ó, Jesus, ao nascer de Nossa Senhora, Deus nos dá a graça de sermos filhos de Maria, quando Jesus na cruz nos dá ela como mãe. E aqui ela vai nos ensinando como é que a gente tem que proceder para deixar Deus trabalhar na nossa vida e Ele realizar o projeto que Ele colocou. Aqui, ó. As histórias da nossa vida, né, não estão isoladas, né? É como a Bíblia. Em todas as histórias, elas estão interligadas. Por que está interligadas em Deus? Porque Deus escreveu a nossa história. Mas como eu já disse aqui, às vezes a gente quer pegar o nosso lápis e fazer do nosso jeito.
Quando a gente faz do nosso jeito, dá errado. Às vezes a gente fala, Senhor, deixa eu fazer, eu quero fazer. Ele fala, tá bom, porque ele deu a nós a liberdade, né? Aí a gente não dá certo. A gente às vezes até consegue realizar o tal do projeto, a tal da história, o que a gente quer, mas aí a gente não fica feliz. Porque não era o que Deus organizou, não foi o que Ele pensou para nós. A nossa história está interligada com os nossos entes queridos, com o nosso interior, que nós temos que pedir a graça para que a gente possa se entender em Deus. Às vezes a gente fica tão ansiosa, buscando com o barulho do mundo. A gente fala, esse povo, mas nós somos igual ao povo, nós somos todos iguais, no sentido de, às vezes, com os olhos fechados, e a gente aponta para o nosso irmãozinho. Não podemos apontar ninguém. Primeiro, nós sabemos da história dessa pessoa que nós estamos julgando, nós não sabemos por que ele está tomando essa atitude. E aí nós, no momento em que eu não amo, no momento em que eu não perdoo, no momento que eu não pego meu filho e levo para a igreja, aí eu reclamo, esse menino tá terrível, esse menino não obedece. Aí você vai falar, mas eu levo ele para a igreja. Eu levo, eu me esforço, mas ele não tem jeito. Tudo bem, não desista. Reza. Você já conversou com ele à noite? Gente, isso funciona. Acorda de madrugada, põe seu joelhinho no chão, reza aos pés da cama dele. A minha mãe fazia isso com a minha irmã. A minha mãe teve muito medo de ficar sem a minha irmã, que nós temos um anjinho lá no céu, a Rosana. Tem dia que eu me paro pensando como seria ela. Eu sinto saudade de quem eu não conheci. Tem dia que eu me pego sonhando com ela, pensando nela. Lá no céu, pedir a graça, eu tenho que me esforçar, como disse o Padre Léo. E agora eu tô enrolado, porque eu vou ter que me esforçar. Se eu quiser ver papai, que é a pregação que ele fala que o pai dele faleceu, eu tenho que ir para o céu. Porque o Padre Jonas disse, ele contando, que meu pai está no céu e a minha irmã é um anjo. Eu penso assim, eu fico imaginando ela parecida com a minha irmã Leila, porque elas são próximas. Então a minha mãe, como perdeu a Rosana, ela tinha muito medo. E o medo da minha mãe passou para Leila. Mas o que a minha mãe fazia? Porque a minha irmã, ela tinha muito medo à noite, ela era muito assustada. Minha mãe rezava de madrugada, minha mãe rezava aos pés da cama dela, para que ela tivesse sonhos tranquilos, sonhos e sono tranquilo, para que ela conseguisse dormir. Eu aconselho isso a vocês. Se coloque em ordem de batalha pelo seu filho. Se coloque em ordem de batalha pelo seu esposo, pelo seu matrimônio. Não jogue ele fora, não. É claro que eu já falei aqui que tem as exceções. Não se jogue fora também. Não desista de você mesmo. Vai para o templo. Tá triste, tá alegre? Vai para o templo. A sua mãe te levou. Se a sua mãe não te levou, vai você mesmo. Vai. O meu esposo, ele não foi de pequenininho, a mãe dele não levou. Tadinha da minha sogra, tão querida nossa. Ela também não foi levada, mas o carinho dela, o amor dela, colocou a plantinha boa, a sementinha boa no coração do Jorge. E ele foi sozinho. E ela, como uma mãe zelosa e boa, porém, como nós iríamos cobrar, como ele ia cobrar dela, o que ela não aprendeu? Tá aí a misericórdia. Como cobrar do outro que ele não recebeu? Ela não, e depois, ela achava que não tinha precisão disso, mas ela ia para a igreja, ela rezava em casa, assistia as missas todas, que ela gostava. Mas ela não achou que precisava que ele fosse batizado, que ele participasse do catecismo. Mas ele foi atrás. Vamos atrás. Vamos aprender. Vamos fazer igual nós estamos fazendo aqui. Nos debruçando aqui na Palavra de Deus para aprender mais. Com quem sabe? Com a nossa mãe, Mãe Rainha Santíssima Nossa Senhora. E o Senhor nos dá a graça. Nos dá a graça de termos aí, padres, leigos, cantores, irmãs, sabe? Que vão nos ajudando a aprender, a nos abastecer de coisas boas. E isso é maravilhoso. Eu agradeço a vocês por rezarem comigo.
Às vezes, igual minha sobrinha fala, tia, mas só tem 6 pessoas inscritas no seu canal. Eu falei, louvado seja Deus, Júlia, seja a 7ª. Gente, é bom para mim, sabe? É bom para mim porque eu percebo que como eu tenho um propósito, eu estou aqui conversando, eu também estou em oração. Eu estou em oração aqui nesse momento falando de Deus para alguém que está aí e para alguém que está aqui, que sou eu, que preciso muito da graça de Deus para poder refletir o que está escrito aqui e para poder cumprir o meu papel de mãe e de esposa, sabe? Eu tenho o matrimônio, sou casada, louvado seja Deus, então eu tenho que agir como tal. Eu não vou querer ficar xingando que eu tô lavando, limpando. É claro que tem um limite, o povo bagunçando, o povo fazendo arte, né? Mas vamos fazer com amor aquilo que Deus colocou para a gente fazer. E com o tempo as coisas vão se clareando, porque quando a gente deixa o Senhor no comando da nossa vida, as coisas vão indo cada coisinha no seu lugar e o tempo vai mostrando para nós o que era para ser, o que não era para ser, e com o tempo as coisas vão se abrindo, as coisas vão se abrindo aos nossos olhos e ao nosso coração, e as coisas vão se revelando, como aqui no livro, como aqui na história do nascimento, da gestação, né, de Jesus, da gravidez de Nossa Senhora, e essa história tão bonita de amor de Deus por nós, de Nossa Senhora e São José, com tanto respeito, com tanto zelo. Vamos fazer a nossa oração final, né? Agradecendo ao Senhor por este momento de partilha da nossa parte com Ele, não é? Deus, Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e a escolhestes para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência, da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante. Também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como apóstolo Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os 9 meses da Virgem Imaculada grávida, eu peço a graça. Então vamos colocar a nossa graça no coração de Nossa Senhora, no útero de Nossa Senhora. A graça, o agradecimento. Vocês podem colocar o pedido e o agradecimento de vocês. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada a vocês pela companhia, por rezarem por mim, por rezarem comigo, e rezamos uns pelos outros, eu rezando por você, com você. Que Deus abençoe você, eu e toda a nossa família, todas as pessoas, gente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês. Até amanhã com a nossa novena. Fiquem com Deus. Tchau!